Pronto. Certo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou da S4 e tudo mais. Hoje meu seminário vai ser sobre leishmaniose visceral. É um dos últimos seminários do nosso ciclo de ensino, para a gente já dar início ao novo ciclo atual, a partir daqui a 2 semanas, se eu não me engano. Então vai ser um seminário bem rápido, então não se preocupem. Vamos lá. Basicamente, a gente vai começar abordando um caso clínico, que eu acho interessante para a gente conseguir fixar o que é mais importante para a gente saber sobre a leishmania, sobre o parasita da leishmania. Depois a gente vai falar um pouco sobre dados epidemiológicos. Depois passar para aspectos mais técnicos, falando sobre a morfologia, sobre o ciclo biológico e a imunidade. Depois sobre as manifestações clínicas. E, por último, diagnóstico e tratamento. Bem rápido. Esse caso clínico eu achei bem interessante, inclusive foi de um artigo, segundo o qual está aqui a referência. É uma paciente de 53 anos, do sexo feminino, pescadora, casada, um filho e natural da Bahia. Aqui a gente consegue ver umas imagens de algumas lesões que ela apresenta na pele e aqui uma tomografia, que eu ainda vou falar depois, o que é que tem de alterado nessa tomografia para mim não dar spoiler. Mas o caso clínico, ela relatava um quadro de odinofagia, que é um desconforto ao engolir, uma disfagia, que é uma dificuldade também de engolir, é outro tipo, e está associada à dor retroesternal do tipo queimação, com piora progressiva há cerca de 2 meses da data de internação. A paciente, ela era portadora de diabetes mellitus desde os 29 anos e insulino dependente há cerca de 6 meses. Ela referia perda ponderal de cerca de 3 kg nos últimos 8 dias. Na investigação, ela referia episódios de diarreia intermitente desde os 48 anos, sem sangue, muco ou outros comemorativos que melhoravam espontaneamente. Ela referia quadro episódicos de lesões hiperemiadas, que são lesões com uma circulação sanguínea bem elevada, ou seja, uma vermelhidão mais acentuada. Apresentava algumas feridas pustulosas em membros inferiores, parecidas com abscessos, e também algumas crostas cicatriciais. Aí no exame físico, ela apresentava um estado geral bom, uma pressão normal, na verdade uma pressão de 11/9, uma frequência cardíaca de 112 batimentos, uma frequência respiratória normal, uma frequência respiratória normal entre 12 e 18, então 16 está normal, uma temperatura axilar de 37,2 graus Celsius. E aqui ela ressaltava a presença de hepatomegalia e esplenomegalia, que, como vocês podem ver aqui nessa imagem de TC, a gente vê, ó, o fígado aqui é mais ou menos no nível de T2, mais ou menos no nível de T2. A gente vê o fígado quase que pegando toda essa parte da circunferência do abdômen aqui, estava com o volume muito alto, e aqui o baço. A gente vê ele aqui na sua imagem, ela bem expressa. Então, ela apresentava essa hepatomegalia e essa esplenomegalia. É um caso clínico que a gente vai ver quando a gente for estudar as manifestações clínicas, coisas típicas de uma pessoa que possui leishmaniose visceral. Em relação à epidemiologia, de uma forma mais universal, tanto o Brasil quanto a Índia e alguns países mais ou menos ali do nordeste da África, eles são muito acometidos pelo parasita. A gente observa que é muito alto o número de casos reportados em 2018. Existem outros dados que revelam que diminuiu, só que muito abaixo do esperado. Então, esses países, o Brasil, a Índia e esses do Nordeste da África, eles ainda são muito acometidos. Em relação ao Brasil, a gente observa que no ano de 2000 foi o maior pico do parasita da leishmania, principalmente porque
Nessa época ainda não havia muitas medidas profiláticas de combate ao vetor, então ela se expressou muito no Brasil nesse ano de 2000, e ao longo do tempo, assim, hoje ela se encontra bem menor, os números de casos, principalmente por causa do avanço dessas medidas profiláticas. Em relação aos óbitos e a taxa de letalidade de leishmania por faixa etária, a gente observa que pessoas acima de 50 anos, elas são mais acometidas principalmente por causa do sistema imunológico. A gente vai estudar na parte de imunologia que o parasita da leishmania, ele tem diversos mecanismos de defesa e de resistência no combate à resposta imune natural do nosso corpo. Então, indivíduos acima de 50 anos que possuem, que, assim, eles tendem a ter um sistema imune mais debilitado, eles vão ser mais acometidos. Os casos de leishmania por infecção no Brasil, a gente observa que há alguns estados aqui do norte do país, alguns do sudeste e principalmente do nordeste são muito acometidos. Existem muitos casos relatados nessa região aqui, que está em vermelho escuro. Agora, falando de uma forma mais técnica, a gente vai estudar agora sobre a morfologia do parasita da leishmania. Qual é a conformação dela, como é que são os aspectos estruturais. A gente vai estudar que o parasita da leishmania, ela se encontra em três formas. A primeira forma, que assim, para a gente, eu acho que é até mais interessante da gente saber, é a mastigota. Ela se encontra em três formas: a mastigota, a paramastigota e a promastigota, certo? A mastigota é a forma que é encontrada dentro do macrófago. A gente vai estudar no ciclo biológico do parasita da leishmania que a forma amastigota, ela tem um tropismo por células do sistema mononuclear fagocitário, principalmente os macrófagos. Essa forma mastigota, ela possui uma forma esférica, como vocês podem ver aqui, ou ovoide. Elas são imóveis porque elas não possuem um flagelo livre. Então, elas não se deslocam, certo? A forma mastigota é a forma que é encontrada no macrófago, é o que é para guardar. Em relação à forma paramastigota, essa forma não é tão importante de saber, porque essa é a forma que é encontrada dentro do vetor. É a forma em que ela está dentro do vetor e ela se multiplica, e ela se desenvolve. Ela possui essa forma oval e arredondada, e ela apresenta um flagelo na sua parte posterior e fica aderido ao epitélio lá do trato digestivo do vetor, certo? E a gente tem a forma promastigota. Ela é muito importante porque é a forma em que o mosquito inocula na nossa pele. Porque a gente vai ver que um dos métodos de transmissão da leishmania é por penetração. Ou seja, o mosquito vetor, o flebotomínio, ele injeta essa promastigota, que é a forma infectante, por meio da pele, certo? Essa forma promastigota, ela apresenta um flagelo livre que permite com que essa forma ela consiga se deslocar, ela consiga se locomover, principalmente por meio dos nossos vasos sanguíneos. E também ela também se encontra no tubo digestivo do vetor também. Ela pode ser encontrada. Essas são as três formas. A morfologia dela é dividida em três: promastigota, paramastigota e amastigota. Essas são as três formas que elas se encontram. Agora a gente vai ver um pouco dessas formas no ciclo biológico. Pronto. Aqui a gente tem basicamente o ciclo biológico do parasita da leishmania. A gente vai se ater só a essa parte aqui do hospedeiro, que é o mais importante. Essa parte no vetor, ela não é importante. Não precisa se preocupar em saber disso daqui, porque não é, assim, eu não vou dizer que não é importante, mas não é tão importante como o ciclo no hospedeiro. A gente vai entender que primeiro vai ocorrer o quê? O mosquito, o flebotomínio, ele vai picar o hospedeiro, no caso, o hospedeiro vertebrado, o ser humano,
e ele vai inocular as espécies promastigotas, mais especificamente a promastigota metacíclica, que é o nome que se dá. Aí, uma coisa interessante assim, que eu acho interessante é porque assim, o aparelho bucal do mosquito, ele é adaptado para dilacerar os tecidos e os vasos sanguíneos do hospedeiro. Então, isso é importante para a inoculação dessa forma para uma mastigota metacíclica. Ela vai conseguir alcançar as células do sistema mononuclear fagocitário com mais facilidade, por causa que esse aparelho ele vai auxiliar nisso. O parasita ele não vai ser injetado na pele e vai tentar ficar adentrando, não. Quem vai fazer esse intermédio vai ser o aparelho bucal. Ele vai injetar lá nos vasos sanguíneos, aí o parasitazinho vai lá no vasinho, entra e começa a procurar as células pelo qual ele tem tropismo, que são principalmente os macrófagos, certo? Aí o que acontece? O parasita entrou lá no nosso, tá lá no nosso vasinho e tudo mais. Ele vai ter tropismo por células do sistema nuclear-fagocitário, principalmente os macrófagos. Então, a promastigota ela vai ser internalizada no macrófago via fagocitose. E a gente vai ver no vídeo como é que ocorre todo esse processo de reprodução e de multiplicação e como é que ele vai chegar a infestar diversas partes do organismo, que eu acho mais interessante mostrar um vídeo bem curto que ele explica muito bem. Só que aí você me pergunta, tá, mas o macrófago, ele não tem a função de fagocitar os patógenos e tudo mais, por que que ele não fagocita o parasita da leishmania? Aí a gente vai estudar algumas coisas, alguns aspectos mais estruturais do parasita da leishmania. Que é o quê? Aqui, como vocês podem ver de uma forma bem lúdica, a gente tem a promastigota metacíclica. Ela possui dois componentes estruturais de membrana, que é o lipofosfoglicano, que é o LPG, que está representado em azul. Ele cria, na verdade, uma camada em formato de glicocálice, na verdade, para ter uma função de proteção. E ele tem esse GP63, que é uma protease. Só que o que é muito interessante é que antes da internalização pelas células hospedeiras, a promastigota metacíclica ela necessita sobreviver, principalmente a lise, pelo complemento. E quem é que vai proteger? Vai ser o LPG. O LPG ele é muito abusado, ele é muito inteligente, porque o LPG ele ativa um complemento, faz com que algumas moléculas como o C3b e o C3bi se aderem, vão se aderir a esse LPG para facilitar a fagocitose pelo macrófago. Só que o macrófago ele não vai conseguir fagocitar. Ele vai, ele, o macrófago ele não vai conseguir fagocitar porque o LPG ele tem uma função que ele consegue absorver os danos causados pelo pelo macrófago. É tipo isso, é meio complicado, mas é mais ou menos isso. Ele facilita a fagocitose, mas ele impede que a fagocitose ocorra. Tipo assim, ele facilita para ele poder entrar, mas ele impede que o macrófago consiga agir. É por isso que um dos mecanismos é a opsonização. A opsonização nada mais é do que facilitar a fagocitose. O LPG ele faz isso, ele facilita a fagocitose, só que ele não permite com que ela ocorra. É tanto que a gente vai estudar, principalmente os meninos do S3, quando for ver essa parte de imunologia, que toda vez que o macrófago ele vai realizar a função de fagocitose, ele ativa alguns mecanismos intrínsecos dele, que é o boost respiratório. O boost respiratório nada mais é do que a liberação de diversas espécies reativas de oxigênio para matar um determinado patógeno. Só que o LPG ele impede com que a promastigota ela seja afetada por esse boost, por isso que o nome do mecanismo é inibição do boost respiratório, porque ele impede com que essas espécies reativas de oxigênio ataquem a promastigota. E ela acaba que a promastigota ela se internaliza no macrófago sem sofrer ação nenhuma.
ela fica lá naquele vacúolo parasitóforo que a gente vai ver no vídeo, sem sofrer ação nenhuma. Aí quando ela fica nesse vacúolo parasitóforo, ela se transforma em uma mastigota. Aí a mastigota, ela também possui esse componente que é o GP63. Esse GP63, ele nada mais é do que uma protease que vai impedir as ações lisossomais, que vão se aderir a vacúolo parasitóforo. Eu tô falando muita coisa aqui, mas vai ter um vídeo que eu vou passar que vai resumir muito bem isso aqui para vocês. Aí eu só quero que vocês me confirmem se vai dar para ver, certo? O ciclo de vida da leishmania no homem. Tá ok pra ver, só avisando. E para E tá escutar, com som também. tá, Tá, vou tá com aumentar. som de... Eu vou aumentar, é porque ele fala muito devagar, aí talvez alguém tenha toque. Aí eu vou deixar só no ponto 25 para não ficar tão lento, certo? Eu tenho um pouquinho de toque. O hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do flebotomínio, conhecida popularmente como mosquito palha, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Observe que durante a ingestão de sangue, o inseto infectado inocula a forma promastigota metacíclica, que penetra na pele do hospedeiro. Repare que o parasito pode invadir uma gama de células como células dendríticas, fibroblastos, podendo invadir primeiramente neutrófilos e principalmente macrófagos. Neste exemplo, observamos a forma promastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose. Veja a formação de pseudópodes e o parasito sendo internalizado em um vacúolo chamado vacúolo parasitóforo. Repare que no interior do vacúolo, o parasito se diferencia para a forma mastigota. Posteriormente, ocorre a fusão de lisossomos, descarregando seu conteúdo e contribuindo para a formação do vacúolo parasitóforo. Porém, note que o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. Observe que no interior do vacúolo, a forma mastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Note que muitos amastigotas ficam aderidos à membrana do vacúolo, preferencialmente pela sua região posterior. Repare na quantidade de formas amastigotas que estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar grande parte do citoplasma. Veja que em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido. Estas formas amastigotas podem atingir a corrente circulatória, onde podem ficar livres no sangue ou permanecem no interior de monócitos. Desse modo, poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o reparto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Repare agora que neste exemplo, observamos a forma amastigota aderindo à membrana de um novo macrófago. Note que o parasito também é internalizado via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes, e o parasito é internalizado em um vacúolo. Após o processo de internalização, repare que lisossomos se fundem ao vacúolo, participando da formação do vacúolo parasitóforo. O conteúdo lisossomal é liberado no interior do vacúolo, porém o parasito não é alterado pelas enzimas lisossomais. No interior do vacúolo, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões celulares. Observe que o vacúolo parasitóforo passa a ocupar grande parte do citoplasma. Veja que, em seguida, a membrana do macrófago se rompe, liberando os amastigotas no tecido, que poderão ser sugados por uma nova fêmea do flebotomínio durante o reparto sanguíneo ou invadir novos macrófagos. Pronto, pessoal. Eu adorei esse vídeo, achei muito interativo e muito explicativo sobre essa parte do ciclo biológico no hospedeiro, certo? Aí eu vou adiante. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, é só ligar e se sentir à vontade. Tá. Uhum.
Pronto. Aí, agora falando sobre mais sobre os aspectos imunológicos, a gente vai ver que ainda em relação à imunologia, a parte imunológica do hospedeiro contra o parasita, isso ainda não é muito bem definido, principalmente por causa que esse mecanismo que envolve o LPG e o GP63, ele ainda é muito estudado, ainda não se sabe ao certo como é que funciona a imunidade do hospedeiro contra o parasita. Então, o que acontece são que muitas das coisas são feitas com testes em murinos ou em outros tipos de espécies que não sejam seres humanos para tentar saber como é que é essa parte da imunidade. Mas o que se sabe é que existe uma resposta, sim, do organismo contra o parasita, e eu vou falar mais na frente. Só que antes, eu só queria que vocês relembrassem dessa imagem aqui, principalmente o pessoal que já passou pela cadeira de MAD. Vocês do S3 vão ver muito essa imagem, muito mesmo, muito. Essa imagem aqui dos tipos de ativação do macrófago, o macrófago que é ativado pela VM1, o macrófago que é ativado pela VM2. Vocês ainda vão ver, então não se preocupem com isso, que vocês ainda vão estudar isso. Mas basicamente, sintetizando, quando o organismo, quando em um dado tecido do organismo existe muito a produção de interferon gama, esse interferon gama ele vai estimular a especialização do macrófago em M1, um macrófago classicamente ativado, e vai inibir a via alternativa do macrófago, ou seja, basicamente o interferon gama ele vai produzir um macrófago especializado para fagocitose, um macrófago especializado para combater, sim, os patógenos, certo? Em contrapartida que a alta produção de interleucina 13 e 4, ela vai inibir essa VM1 e vai estimular a VM2, produzindo macrófagos de reparo, aqueles macrófagos de limpeza, aqueles macrófagos que depois que acabou depois que uma doença acaba e fica os resíduos, são os macrófagos que vão lá só fazer o processo de limpeza. Esse tipo de macrófago é o macrófago M2. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma resposta imunológica que é estudada, que está associada a essa diferenciação na produção desses macrófagos. Por exemplo, a gente sabe que alguns estudos em murinos demonstraram que existe sim uma modulação da resposta imune dos macrófagos que são parasitados e elas acabam apresentando o antígeno para esses linfócitos TCD4. Elas, alguns, alguns macrófagos, quando internalizam o parasita, eles conseguem sim fagocitar e apresentar o antígeno para as células TCD4. Aí, dependendo do estímulo, a depender do estímulo, dos mecanismos imunes regulatórios, enfim, do complexo principal de histocompatibilidade, essa célula T CD4, ela pode se diferenciar em uma subpopulação TH1 ou em uma subpopulação TH2, certo? O que é importante a gente saber é que se o estímulo ele for para a produção de células TH1, ele vai produzir muito interferon gama, certo? E esse interferon gama, ele vai atuar fazendo com que haja a produção dos macrófagos classicamente ativados, ou seja, um macrófago especializado para combater o parasita. Então vamos lá, se uma pessoa ela foi infectada pelo parasita da leishmania e o estímulo do macrófago gere uma célula TH1, então ele vai ter um bom desfecho. Por quê? Porque ele vai produzir macrófagos especializados para combater esse parasita, porque vai ser macrófagos que vai produzir mais espécies reativas de oxigênio, vai produzir mais enzimas lisossomais, ou seja, é um macrófago mais forte, vai conseguir lidar com esse patógeno. Agora, se o estímulo for por exemplo, para a produção de uma célula TH2, se o estímulo for para uma célula de TH2, essa célula TH2 ela vai produzir essas interleucinas.
A10, A4 e A13. Só que a gente sabe que a 13 e a 4, ela vai produzir um macrófago da via alternativa, que é um macrófago de reparo. Só que, tipo assim, o macrófago de reparo, ele não tem função, ele não tem uma função específica para combater o patógeno. Então, o que acontece? Se eu tô com uma determinada doença e eu não tenho um sistema imune especializado para matar ele, o que vai acontecer? A doença ela vai progredir. É por isso que nos testes feitos em murinos, quando essa subpopulação era ativada de TH2, os testes indicaram que a espécie ficava com uma infecção disseminada. A infecção ela se disseminava porque a produção dos macrófagos era macrófagos de reparo, era macrófagos de limpeza, não eram macrófagos especializados para matar o parasita. É tanto que nessa outra imagem aqui, a gente vai ver o resumo, padrão de resposta imune. Quando a resposta é TH1, a gente vai ter um quadro de recuperação. Quando a resposta é TH2, a gente vai ter um quadro de infecção disseminada. Por quê? Por causa dos macrófagos que são ativados. O tipo de macrófago que é ativado. E antes disso, por causa do tipo de citocina que é produzida. No caso, na resposta TH1, a gente vai ver que é o interferon gama, e na resposta TH2 é a interleucina 13, A4 e A5. Pronto. Agora falando sobre outras coisas mais interessantes, sobre as manifestações clínicas. Elas podem ser graduais ou podem ser agudas. Raramente acontecem lesões cutâneas. Aí vocês me perguntam, mas Diego, o paciente que tu mostrou no caso clínico, ele tinha lesão cutânea. Raramente acontece. Aí eu vou explicar que aquilo ali foi uma manifestação clínica diferenciada devido a uma coisa que eu ainda vou falar. Não vou falar agora, vou falar depois. Outras coisas associadas à manifestação clínica é febre irregular, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergama-globulinemia. A pessoa acometida, ela sofre de emagrecimento e pode morrer por conta disso. Principalmente quando a infecção ela é progressiva. E ela também pode ter, existem pacientes que têm alguns picos de temperatura 2 vezes ao dia. Isso são algumas das outras manifestações clínicas da leishmania. Aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem crianças com leishmaniose visceral e desnutrição grave. Aqui a gente vê algumas marcações, tanto do fígado quanto do baço, porque é um método para saber a evolução da doença. É você ficar delimitando o volume de crescimento do fígado e do baço, já que em todos os casos vai haver hepatoesplenomegalia. Sempre tem, porque o parasita ele tem tropismo por esses órgãos linfóides. Porque, tipo assim, a célula dendrítica, ela também é afetada. E a célula dendrítica é a célula do sistema mononuclear fagocitário que se desloca. Ela é a célula que vai se deslocar lá para os linfonodos, é a célula que vai se deslocar para os locais da infecção para fazer com que haja a ativação lá dos linfócitos. O pessoal da S3 ainda vai ver isso. Geralmente os mecanismos efetores dos linfócitos T, ativação dos linfócitos T, quando vocês verem isso, essa matéria, vocês vão perceber que geralmente o primeiro agente a atuar nesse mecanismo é a célula dendrítica, certo? Então, essa célula dendrítica, ela se desloca para os locais como baço, fígado, pela medula óssea também. E é justamente nesses órgãos em que essas células estão que elas vão se encontrar densamente parasitadas. E é por causa disso que há o aumento do volume desses órgãos, tanto do fígado quanto do baço. E aqui a gente pode ver essas marcações de como é que é esse aumento. Em relação ao diagnóstico, e voltando ao caso, o que foi que fizeram com aquela paciente? Fizeram um aspirado de medula óssea, que é um mielograma, e foi constatado, de acordo com as imagens,
formas amartigotas em lâmina. Eles fizeram um mielograma porque o parasita ele tem tropismo por esses órgãos linfóides. Então, eles fizeram esse mielograma. E o método de ter feito esse mielograma, assim, que é mais fácil, é pela punção do externo, já que no externo existe medula óssea, é um osso longo, contém medula óssea. Eles fizeram no externo, mais ou menos no nível de T2. Eles fizeram um aspirado dessa medula e comprovaram que existia formas amartigotas. Posteriormente, ele apresentou um reagente para sorologia, que foi a partir de um método de imunofluorescência indireta. O pessoal da S3 também vai ver isso em patologia com a professora Stephanie, eu creio que seja ela ainda. Mas vocês vão ver muito interessante, vocês vão adorar. E, passando. Em relação aos métodos dos diagnósticos, eles vão se, assim, a primeira linha de diagnóstico para a leishmania é o método clínico, é o clínico. Sempre a clínica na leishmania ela vai ser soberana, certo? Então, se no caso de um paciente que apresenta febre irregular, se o paciente apresentar hepatoesplenomegalia, você já tem que desconfiar de cara de que é um paciente com possível diagnóstico de leishmaniose visceral. Então, o diagnóstico ele vai se basear nos sinais clínicos e nos sintomas apresentados pelo paciente, principalmente associado à história dele, certo? E apresentando esses sintomas. E uma coisa que é interessante, que é muito interessante, é que pacientes com leishmaniose visceral, mas que tem algum outro tipo de doença crônica, como a diabetes, que possuem algum outro tipo de doença crônica ou possuem diabetes, eles podem ter as manifestações clínicas, elas não vão manter as suas características originais. Por exemplo, a gente viu que essa paciente, a gente sabe que as manifestações clínicas da leishmania, raramente o indivíduo ele vai ter uma lesão cutânea, raramente. Só que a gente viu lá no começo que a paciente tinha lesão cutânea. Ela tinha lesão cutânea. É uma coisa que raramente acontece em pacientes com leishmaniose, mas que nessa paciente ela estava com lesão cutânea. Aí por quê? Principalmente vai ser porque ela por causa dessa doença crônica, por causa que ela apresenta esse diabetes mellitus, que acaba fazendo com que a pessoa tenha algum tipo de manifestação clínica diferenciada ou rara. Por isso que apresenta. Pronto, outro tipo de diagnóstico que depois que você fez todo o processo clínico e você ainda tem dúvida se é ou não é, aí você vai para os exames mais laboratoriais. Um deles é a pesquisa do parasita, que vai ser que na verdade é obtido uma preparação do material do aspirado, principalmente da medula óssea, pode ser também do baço, do fígado ou dos linfonodos. Eles fazem essa aspiração, fazem uma punção e fazem a pesquisa do parasita, como foi feito nela aqui. Foi constatado que ela tinha formas amartigotas no mielograma. Outros métodos, também tem os métodos moleculares, tem os métodos imunológicos. Os métodos imunológicos, a gente viu aquela reação de imunofluorescência indireta, tem o teste rápido, imunocromatográfico. Eu não consegui achar imagens que exemplificassem esses testes, mas eles também são utilizados. E o ensaio imunoenzimático. Esses três, eles são utilizados para caso o método laboratorial ele ainda não confirme que é leishmania. Só que, geralmente, no método laboratorial isso é confirmado, não precisando se utilizar desses outros métodos, certo? E, em relação ao tratamento, o tratamento padrão ouro para a leishmania é a utilização da anfotericina B. Antes, assim, o Neves, o livro de parasitologia, ele vai falar que os principais são os antimoniais pentavalentes. Só que o Neves, ele é de 2016.
Assim, a última versão que eu tenho dele é de 2016, então ele não está atualizado em relação a essa parte de tratamento. Eu vi em um artigo, que eu acho que era nesse do Santiago 2021, que hoje em dia a droga padrão ouro para o tratamento contra a leishmania, principalmente em casos graves de recidiva, é a anfotericina B. E ela é a droga padrão ouro. E em segundo plano existem os antimoniais pentavalentes, que é uma série de outros medicamentos que eles são utilizados na mesma dosagem, de 20 miligramas por quilo por dia, para esse tratamento. Aí existem outros tipos também, que é a imunoquimioterapia, se for um caso muito, muito, muito grave, que o paciente deixou muito, muito, muito tempo, que na verdade, esses tipos de tratamento é para aqueles pacientes que sabem que tem a leishmania, mas não querem tratar, porque infelizmente existe gente assim, que sabe que tem a doença, mas não quer tratar, simplesmente não quer tratar. Aí, esses tipos de, de, de métodos, eles são utilizados também juntamente com o método padrão ouro, porque às vezes não é o suficiente, aí eles acabam utilizando desses ouros. E existe um tratamento inespecífico que ainda, eu só coloquei aqui, mas ele ainda está sendo estudado, porque, assim, não existem ainda estudos que comprovem a eficácia em uma dada quantidade de pessoas. É só uma hipótese. E eu acho. E essas aqui são as minhas referências que eu utilizei. E era isso.